A seca espalhou seu fogo voraz. Ninguém vê mais um só campo verde. As águas secando e a sede. As florestas desnudas, sem folha e sem sombra. É uma tristeza que a todos assombra. O gado morrendo que há dias não come. Os pobres sofrendo com a fome. O sol escaldante só lamenta. O vento e a poeira atormenta. E que sepultar as vidas clamantes. Sejam bem-vindos, meu nome é Laura Ferreira e esse é o primeiro vídeo do meu canal. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre Vidas Secas de Graciliano Ramos, dar um breve resumo sobre a obra e falar por que essa obra é tão importante de ser lida para a gente entender a realidade dos retirantes e a importância deles no nosso país. O autor da obra é Graciliano Ramos. O estilo literário é da segunda geração modernista, o famoso romance de 30. O espaço é o sertão, né, o sertão nordestino, e se passa no início do século XX. E agora, uma coisa muito importante, em geral, em resumos literários, é o tipo de narrador. E nessa obra em específico é mais importante ainda, porque o narrador de terceira pessoa, o narrador onisciente, ele dá voz aos personagens, porque a maioria deles tem um vocabulário muito reduzido, não conseguem se comunicar muito bem, tem muitos poucos diálogos e se comunicam com onomatopeias e gestos. Então, esse narrador de terceira pessoa ajuda a gente a entender o que essas pessoas estão pensando, o que elas sentem. Então, o livro conta a história de uma família de retirantes, composta pelos personagens Fabiano, Sinhá Vitória, menino mais velho, menino mais novo e Baleia, a cachorra deles. Então, o livro começa e termina com eles fugindo da seca, o que dá uma ideia de ciclo, né? Que a seca sempre faz com que essas pessoas tenham que se mudar e, como já diz o próprio nome, retirante, se retirar. Mas apesar de ter essa característica de ciclo, o livro ele é dividido em capítulos que são independentes entre si. Então você pode ler essa obra de trás para frente, de frente para trás, ou então escolher um capítulo aleatório para ler. Outro ponto importante de observar nessa obra são os momentos em que é clara a batalha entre o opressor e o oprimido, e também a questão da zoomorfização e da humanização, como a baleia, por exemplo, é um personagem totalmente humanizado, com caráter e sentimentos humanos, e já os humanos, né, os personagens do livro são muitas vezes homorfizados, né, são comparados a animais, têm características de animais. Agora, partindo para Fabiano, que é um personagem que vale a pena se aprofundar um pouco e comentar um pouco mais sobre ele, eu queria, né, falar de cada um, mas senão o vídeo vai ficar muito grande, então eu vou me abster de aprofundar em todos os personagens. Fabiano, ele é um vaqueiro, ele é um sertanejo, ele é forte e ele também representa o que a seca provoca nas pessoas, né? O que a seca provoca nas pessoas que vivem ela, que fogem dela. Que não é só uma seca de água, é seca de comida, é seca de alimento, é seca de saúde, de segurança, de educação e também é seca de sonhos. Os sonhos dessas pessoas são diminuídos pela seca. A seca provoca isso nelas. Agora que eu já consegui dar, né, resumir a obra, mostrar narrador, tempo, espaço e personagem, eu queria começar a contextualizar. Então, essa família de retirantes, Fabiano, Sinhá Vitória, menino mais velho, menino mais novo, Baleia, a gente precisa parar a pensar, isso é muito comum? Isso é uma realidade comum no nosso país? Sim, é muito comum. E eles representam uma realidade extremamente comum no Nordeste do nosso país. Só que muitas pessoas preferem negar, preferem ter preconceito,
e esquecem que eles foram de extrema importância para vários períodos históricos do nosso país, para a construção do nosso país. Momentos esses como a construção de Brasília, industrialização de São Paulo, o ciclo da borracha no Amazonas. Vários deles morreram na construção de Brasília e no ciclo da borracha no Amazonas, mas muitos não falam sobre isso. E é importante a gente lembrar porque foram pessoas fundamentais para esses acontecimentos. Não damos voz, não damos espaço para discutir sobre a importância dessas pessoas, assim como não damos espaço para falar de atrocidades que já aconteceram a eles, como, por exemplo, os campos de concentração no Ceará, antes da Segunda Guerra Mundial. Sim, campos de concentração, Laura. Isso! Campos de concentração de retirantes no Ceará. Existiam sete campos de concentração de retirantes no Ceará, e acabaram com eles logo quando começou a Segunda Guerra Mundial, para não serem comparados aos campos nazistas. Mas várias pessoas morreram naqueles lugares, nesses campos, de fome, de sede, e isso não é abertamente discutido. Nem todo mundo sabe sobre isso. Eu mesma não sabia antes de pesquisar para fazer esse vídeo. Outra questão que muitos não abordam, não lembram, não sabem, às vezes por falta de informação, é que a seca não é algo recente, não é algo atual especificamente. Há registros de seca no Brasil, né, na região Nordeste, desde o Brasil colonial. Uma das primeiras secas registradas é de 1500 a 1583. E a mais recente, né, a que dizem ter sido a pior em 100 anos, foi de 2012 a 2017. Ou seja, isso é antigo e ainda é atual, acontece ainda. Diminuiu por conta de algumas medidas como o SUDENE, né, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, mas a realidade ainda é dura, é triste, é necessário se pensar em melhores políticas públicas para essas pessoas, para facilitar o acesso à água, à saúde, à educação. Apesar do SUDENE já ser uma realidade, já ter ajudado e melhorado bastante algumas questões na região, ainda existe uma realidade que a gente pode observar pela pesquisa da Agência Brasil, que diz o seguinte: em geral, o trabalhador exposto à escravidão contemporânea no país é homem, negro, analfabeto funcional, tem idade média de 31,4 anos e renda declarada mensal de 1,3 salário mínimo. A grande maioria, 77%, nasceu no Nordeste. Se a gente parar para pensar, esse é o perfil do Fabiano, de Vidas Secas. Esse é o perfil dele, ele se encaixa perfeitamente nesse perfil. Então, a gente precisa, por conta disso também, reconhecer a importância de ler livros como esse, obras como essa, Vidas Secas, o 15, de Raquel de Queiroz, para a gente entender o quão importante é dar voz a essas pessoas e reconhecer a necessidade de ajudá-las. O último ponto que eu queria trazer para abrir a mente e refletir um pouco, que eu também comecei a refletir sobre isso, pesquisando para fazer esse vídeo, é que não existe sotaque nordestino, não existe comida nordestina. O Nordeste não é uma coisa só. São 9 estados, 9 costumes, 9 sotaques, entendem? Existe o Alagoas e o alagoano, o Ceará e o cearense, Piauí e o piauiense, Maranhão e o maranhense, Paraíba e o paraibano, Sergipe e o sergipano, Rio Grande do Norte e os norte-riograndenses, Pernambuco e os pernambucanos. É uma pluralidade, é uma diversidade. A gente não pode continuar a ignorar a diversidade dessa região e a importância dessas pessoas para a construção do nosso país. Então, esse foi meu primeiro vídeo do canal, primeiro vídeo de literatura, e espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre Vidas Secas
e as suas implicações, a realidade é apresentada nesse livro e a realidade do nosso país, das pessoas que vivem a seca, né, no sertão. E também reconhecer a importância de ler essas obras que eu citei aqui, para aprender um pouco mais sobre a história dos retirantes e reconhecer eles como seres sociais, assim como nós. Espero que tenham gostado, compartilhem com os amigos, deixem seu like, comentem e até o próximo vídeo.